O conhecimento para entender o que se passa na cabeça do consumidor na hora de decidir uma compra é um importante, diferencial estratégico para vendedores e gestores em qualquer segmento. Para falar sobre esse tema importante, nós convidamos o instrutor e educador Márcio Magalhães, ele que é especialista na área de identificar os gatilhos mentais para vendas. Márcio, bom dia, meu caro. Bem-vindo à Jovem Pan Joinville, tudo bem? Bom dia, excelente, satisfação tremenda de estar aqui falando com vocês, os ouvintes da Jovem Pan Joinville. A gente que agradece, Márcio, a sua participação e disponibilidade. Até para o ouvinte entender neste momento, queria que você fizesse uma introdução para explicar para o nosso ouvinte o que são os gatilhos mentais e como eles podem ser melhor utilizados nas vendas, hein? Primeiro ponto, a gente tem que entender que todo ser humano tem os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais não são pertinentes a algumas pessoas somente. Todo ser tem. São estímulos recebidos pelo nosso próprio cérebro e eles influenciam diretamente as nossas tomadas de decisões. Então, o grande detalhe é a gente saber estimular esses gatilhos. Que, na verdade, isso é uma grande arma poderosa, de persuasão e principalmente a geração de resultados nas vendas. Então, o que acontece? As decisões que o nosso cérebro toma no nível inconsciente, não é consciente muitas vezes, a gente nem percebe. É como se a gente estivesse automatizando alguma ação para se dedicar às escolhas mais complexas e até mesmo evitar um esgotamento mental. Os gatilhos mentais têm essa, digamos assim, essa pegada de te ajudar a você não ter uma estafa mental. E as decisões que a gente toma e nem percebe no dia a dia são os gatilhos mentais. Eles ajudam a gente, principalmente, a enfrentar essa enorme quantidade de escolhas que a gente tem que fazer por dia que a gente nem percebe. Só para a gente entender melhor o que são gatilhos mentais e por que dominar essa técnica é importante, primeiro é preciso entender como funciona a nossa mente, a mente humana. Depois a gente pode responder a seguinte pergunta: quantas decisões você toma em um dia comum? Olha, é impressionante, pessoal. Essa pesquisa ela foi feita e a maioria das pessoas responderam que a gente usa os gatilhos mentais em torno de 70 decisões por dia. Pasmem vocês, esse número chega a 35 mil decisões por dia que a gente toma de forma inconsciente na maioria das vezes. Então isso dá um sentido real do que são gatilhos mentais e como eles são disparados. Professor, é como o senhor comentou, são grandes desafios, mas entre eles a pergunta que fica é a seguinte: como esses gatilhos mentais se aplicam nas vendas, por exemplo? Bom, eu sempre digo o seguinte, a gente, para vender, o bom profissional preparado, ele tem que conhecer a interlocução. Não conheço. Vai dialogando, vai fazendo um diagnóstico, vai entendendo o perfil do profissional, para você entender que gatilhos você usa especificamente para cada pessoa. Os gatilhos, cada um de nós é mais vulnerável a certos gatilhos. Alguns gatilhos, outros gatilhos. E para você ter pleno êxito, você tem que entender quem você vai estar negociando. Esse é um erro comum no processo de vendas, é não conhecer a inter-relação, a interlocução, não conhecer o prospect, o cliente, o oponente. Então, o importante é isso, porque você tem que enganjar a mente da tua interlocução. Então, é importante frisar o quê? Que os gatilhos mentais obter resultado é necessário muita cautela e, principalmente, eu gosto de falar a questão ética, porque a gente lidera o lado emocional do cliente, a gente acaba liderando o lado emocional das pessoas, que tem um universo de informações disponíveis que ajuda a gente a identificar esses gatilhos, baseado até, muitas vezes, em falsas promessas. Então, o objetivo de usar os gatilhos mentais não é enganar, mas é fazer com que a pessoa tome decisões que muitas vezes estão intrinsecamente inconscientes, e você gera mensagens e gatilhos que vai fazer a tomada de decisão. Professor, a gente sabe que existe o gatilho mental da autoridade, o gatilho mental da reciprocidade, o gatilho mental da urgência, e por isso, imagino eu, seja importante a gente conhecer que tipo de gatilho mental utilizar numa venda, como o senhor acaba
de mencionar que a gente precisa conhecer, entrar, digamos assim, na mente do nosso consumidor. E como é que a gente pode identificar qual o gatilho melhor ou como entender se é melhor o gatilho da autoridade, da reciprocidade, da urgência, por exemplo? Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Eu vou fazendo uma explanação sobre cada gatilho e como aplicá-lo, tá? Então vamos lá. Como você falou, os gatilhos mais poderosos para vendas tem o da reciprocidade, né? E é uma das normas mais generalizadas da nossa cultura. Ou seja, quando alguém nos fornece algo, a gente sente, de uma certa forma, uma obrigação de retribuir a boa ação, né? Então, um exemplo disso no dia a dia é se o teu colega dá uma carona hoje, você se sente obrigado a oferecer uma carona no futuro. Então, simplesmente a gente não consegue, o nosso cérebro, nosso subconsciente, não consegue ficar devendo alguém, mesmo que não tenhamos pedido o que recebemos, né? Digamos assim, claro, isso é uma regra que se aplica a todos os seres. Tem pessoas que são mais receptivas e outras menos receptivas, mas a reciprocidade, ela faz parte do ser humano, né? Então, a gente não consegue ficar devendo, né? Então, esse princípio também, ele vale para as vendas B2B, B2C, inclusive é o coração de muitas técnicas de vendas inbound, marketing, das vendas consultivas, onde você gera aí valor, né, para o cliente e consegue dessa forma aí conquistar a atenção e a confiança dele. E se a gente disponibilizar algo valioso, a recompensa, digamos assim, né, por algum negócio, por alguma possibilidade de negócio, a gente acaba efetivamente avançando muito mais nisso. Algumas formas da gente usar os gatilhos mentais da reciprocidade, por exemplo, que é muito comum hoje nas redes sociais produzir material de valor. Você percebe nas redes sociais várias e várias empresas e pessoas gerando de livre e espontânea vontade conteúdos gratuitos, posts para blogs, e-books, podcasts, webinar, newsletters. Então, fazendo conteúdo com foco em ajudar o público, ajudar as pessoas em resolver os problemas que elas têm. E isso tudo oferecido de forma gratuita. Então, como vendedor, você que está aí nos ouvindo, pode produzir e publicar conteúdos no LinkedIn ou até em outras redes sociais. E o LinkedIn eu falo porque é uma rede social muito aplicada ao business, né? a negócios mesmo. Então, você pode produzir e publicar esses conteúdos de forma geral. Também um outro aspecto é fazer vendas consultivas. Ou seja, em vez de empurrar o produto goela abaixo no cliente, a gente tem que ser experiente o suficiente para entender as necessidades que ele procura, né, para ajudar ele a encontrar aquilo que procura. Eu sempre digo, você consegue ter êxito e avançar no processo de vendas quando você entrega para o cliente o que é a necessidade dele. E um detalhe, nem ele muitas vezes conhece a sua real necessidade. Então, fechar uma venda agora, ela é possível, desde que você entenda as necessidades do cliente. Eu vou passar então para o segundo gatilho mental, que é compromisso e coerência. Esse gatilho também tem um viés extremamente importante, tá? E ele para vendas, ele é muito interessante, baseado no desejo de demonstrar coerência nas suas ideias e atitudes. Por que muitos negócios não fecham? Porque não existe coerência naquilo que a pessoa está falando e nas atitudes que está tendo. Nós, quando estamos conversando com alguém, nossa mente, ela automaticamente, ela dispara justamente esses gatilhos, e os gatilhos podem ser muito bem interpretados e mal interpretados. E quando são mal interpretados, existe um bloqueio da mente do interlocutor, automaticamente não avançando nos negócios. Porque, certa feita, às vezes as pessoas comentam coisas que não fecha a fala com a expressão corporal, com o gestual, ou com todos os diálogos anteriores. Então, acaba nesse sentido. E o compromisso é de elevar realmente a solução para o cliente. E não o compromisso de vender, né? Aquela coisa, eu tenho que vender a qualquer custo. Não. À medida que o profissional de vendas se preocupa com o resultado do cliente, ele consegue vender, certo? Então, esses aspectos. Um outro gatilho mental é a prova social. A prova social, o que é? Na realidade, é uma forma que a gente usa para tomar decisões. Todos nós, seres humanos, usamos, que lá no fundo, todo mundo é um pouquinho Maria vai com as outras, né? E nós desejamos fazer parte de um grupo
e buscar o quê? A aprovação social. Então, o que fala o gatilho de desassociação, aprovação social? Justamente, à medida que você tem, por exemplo, depoimentos de clientes falando sobre o seu trabalho, chancelando, né, o teu trabalho, clientes referências, onde você já tem cases de sucesso, onde você fez, quer dizer, o teu valor diante de outros que não têm, digamos assim, a mesma valorização dessa questão da prova social. Quem tem mais referência, mais domínio, obviamente que passa a ser uma pessoa mais influente no processo de vendas e, obviamente, os gatilhos ajudam nesse sentido. Eu vou falar um outro gatilho que é a afeição. As pessoas preferem dizer sim a indivíduos que conhecem e de que gostam, né? Mas a gente também tem que entender que também pode receber o não. Então, a afeição está dentro principalmente do gatilho que a gente pode usar no raporte de vendas. O que é um raporte? Eu falava aqui agora sobre a interação e a linguagem verbal e corporal. O raporte é linguagem corporal. E a gente tem que entender cada vez mais, quem trabalha com vendas, de que forma a tua interlocução age, de que forma você conhece a tua interlocução através da expressão corporal. E esse é o raporte, né? E você fazer similaridade da tua expressão corporal com a tua interlocução, para que exista similaridade, o cérebro, o subconsciente da tua interlocução reage adiante às próprias ações dele, você gera similaridade nesse comportamento. Por exemplo, tua interlocução cruzou os braços, você de uma forma bem tranquila também vai cruzar os braços. Você percebe a expressão corporal que a pessoa cruza as pernas. Você, sem que a pessoa perceba, você também cruza as pernas. Mas o cérebro da tua interlocução, ela vai estar extremamente conectada e vai sinalizar. Você é uma pessoa que existe similaridade. E com isso se abre muitas vezes para os negócios. Muito obrigado, professor. Opa, muito obrigado, viu, professor, pelas dicas, né? Como o senhor mesmo comentou, né? É importante colocar no papel, mas também é muito importante colocar, né, toda essa ideia de gatilhos mentais em prática. Instrutor, educador, Márcio Magalhães, nosso muito obrigado pela presença, pela oportunidade de conversar conosco aqui no Jornal da Manhã e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos vocês e fica aí quem quiser me acompanhar, @oficial Márcio Magalhães. E fico à disposição de todos aí. Um fraterno abraço e tudo de bom, excelente dia.